Bom dia, gostaria de deixar mais uma reflexão para o nosso dia, para esse final de semana. E a reflexão está lá na história de Ezequiel. Na verdade, eu estou planejando nos próximos dias compartilhar algumas reflexões sobre esse livro, sobre a história desse profeta. E eu começo hoje. O capítulo 1 de Ezequiel apresenta o próprio profeta sendo comissionado por Deus em um dos piores períodos da história do povo de Israel. O texto do versículo 3, no seu primeiro capítulo, diz que Ezequiel recebeu a palavra do Senhor junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, na Babilônia. E o texto diz: ali o Senhor estava com ele, ou melhor dizendo, a mão do Senhor estava sobre ele. É muito interessante a gente imaginar esse cenário do profeta caminhando às margens do rio da Babilônia, o rio Quebar, e tendo ele como ponto de referência enquanto Jerusalém está prestes a cair. Um homem que está sendo levantado por Deus para profetizar a nação que está exilada, está entre os cativos da Babilônia. E os autores, os eruditos do Antigo Testamento dizem que enquanto Ezequiel caminhava, a visão, a topografia da região, enquanto ele caminhava às margens do rio, tudo que ele assistia ao redor, de norte a sul, leste a oeste, eram colinas repletas de templos, altares, incensos queimados a diversos deuses. É como se o coração daquele homem estivesse contemplando a desgraça do seu próprio povo, esmagado pela presença de outros deuses. E dentre os pecados principais que a nação de Israel cometeu, foi justamente a confiança em outros deuses. Não necessariamente aquele Deus que é um poste que é construído, mas apostarem em outros projetos, especialmente naquele contexto, vã confiança nas alianças políticas que Israel estava fazendo com o mundo à sua volta, inclusive com o Egito. E aquele povo que estava ali, já exilado, esperando um retorno para Jerusalém, estava confiante numa falsa profecia proferida pelo falso profeta Ananias. Isso está concomitantemente acontecendo ao mesmo tempo que no livro de Jeremias, quando esse profeta, tenta a aprovação do rei diante das profecias de Jeremias que previam o fim e a queda de Jerusalém justamente por causa da desobediência. Aquele profeta teria entrado ali na corte do rei diante de todos os ministros e nobreza, corte do rei Zedequias, e teria dito que o cativeiro duraria no máximo 2 anos e que a Babilônia, o rei da Babilônia, seriam destruídos e todos os seus inimigos e Judá retornaria para casa e pronto, eles seriam prósperos. Pronto, aquele profeta passou a ser aclamado pelo rei e pelos seus ministros porque falou o que eles queriam ouvir. Mas Jeremias teria dito que o Senhor não estava falando por ele. Jeremias era preso, castigado, é um outro contexto. Mas voltando para a Babilônia, sob esta esperança, ou falsa esperança, Ezequiel foi chamado e estava ali entre os cativos, visualizando e contemplando toda a desgraça do ponto de vista monoteísta que eles poderiam imaginar, que era a topografia da região da Babilônia ou do rio Quebar, toda carregada de outros deuses. Teria sido então a primeira vez que aquele povo teria ficado tão distante da sua terra e rodeado por deuses estranhos. E deve ter pairado pela cabeça do profeta: como é que nós vamos sair daqui nessas condições? O Senhor nos desgraçou, o Senhor nos humilhou. E aí que vem a tradução, a compreensão do porquê que o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Não haveria outra forma. A gente sabe que na história Deus chamou os profetas de distintas maneiras, de formas diferenciadas. E não haveria outra forma que Deus se utilizasse para chamar o profeta Ezequiel, senão a revelação da sua majestosa glória.
E foi isso que aconteceu ali no primeiro capítulo de Ezequiel. Se você for assistir, ler aquela cena, porque você começa a ler e vislumbrar, né? Imaginar aquela cena. Ele às margens do rio Quebar, sendo chamado por Deus para profetizar a Israel, a Judá, que estava cativo, não tendo um único ponto de referência sequer do Deus da nação. E aquele povo guardando uma falsa esperança de que retornaria por causa de uma falsa profecia de um falso profeta em 2 anos para a sua terra. Foi uma dura missão, mas ele contemplou a garantia de que ele passaria a profetizar a esperança de um futuro de paz e de prosperidade para a nação, mesmo diante daquele caos. Ele começou mesmo sem ter referência alguma do Deus verdadeiro, ele teve a oportunidade de ver a glória de Deus. Deus manifestou a glória de Deus para dizer, como se ele estivesse traduzindo: eu continuo sendo Deus mesmo diante dessa desgraça que vocês estão vivendo. Desgraça que foi ocasionada pela desobediência de vocês. O profeta passaria então a desenvolver vários oráculos. 48 capítulos do livro de Ezequiel é o profeta da esperança. É o profeta de falar da esperança de um futuro de paz, de retorno. E principalmente, não há esperança sem arrependimento. A esperança que o profeta profetizava estava relacionada diretamente à necessidade daquela nação, daqueles remanescentes se arrependerem do seu pecado. O que isso tem a ver conosco hoje? Israel, no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo também diz isso, quando ele vai fazer analogias de Israel para com o povo do mundo antigo, a igreja representa o Israel de Deus. Hoje nós não trabalhamos com a ideia de uma nação específica, uma nação santa, uma nação cristã dominada pela minha religião, A, B, C ou D. A nação santa que existe é a igreja, que é chamada para ser luz para os povos, para ser lâmpada, bússola para as nações. Isso não reside em estruturas, não reside em ideia de mistura, de perca de visão ou perca do centro, de ter Cristo no centro da própria igreja. Não se confunde com outra coisa. Eu quero deixar essa palavra essa manhã para você, para que você possa nunca perder a esperança de um futuro de paz, de prosperidade para sua casa, para sua família. Mas analise se não existem coisas a serem revistas. Analise se não existem coisas a serem observadas no seu passado ou no seu presente passado, as quais você cometeu erros terríveis contra você, contra a sua fé, contra a sua casa, contra a sua igreja, contra os seus relacionamentos que precisam de um retorno, de um arrependimento verdadeiro para que você possa gozar a esperança verdadeira de um futuro de paz e prosperidade. Essa palavra que eu deixo hoje de manhã para você, que Deus abençoe esse final de semana. Observe ali o que o profeta Ezequiel vai viver nesse primeiro capítulo e a gente vai falando um pouco mais dele nos próximos dias. Deus abençoe, um forte abraço.